carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10. Nós vamos ler do verso 13 ao verso 15, apenas 3 versículos. Diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? Ou como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Amém. E o foco da mensagem de hoje é o desafio da evangelização. O desafio da evangelização. Charles Spurgeon, um dos maiores expoentes do cristianismo de todos os tempos, ele, no que diz respeito à evangelização, ele diz algo muito interessante. Ele diz assim: todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Essa frase é a mais pura verdade. Está corretíssimo naquilo que disse. Não é possível ser cristão, ser um discípulo de Jesus, sem ter o desejo no coração de alcançar outros para o Mestre. É impossível. Não dá para ser igreja do Senhor Jesus sem ter no coração o desejo de compartilhar as boas novas da salvação com aqueles que ainda não foram agraciados, com aqueles que ainda não conhecem esse Jesus que limpa a nossa vida, que transforma a nossa vida. Ser discípulo é ter a missão de fazer discípulos. Aliás, quando nós falamos em evangelização, igreja, nós precisamos lembrar que essa é a nossa vocação primária. É para isso que Deus constituiu a igreja. Foi essa a ordem que o Senhor Jesus nos deu. O Senhor não levantou a igreja. O Senhor não nos comprou do sangue de Jesus. Nos constituiu a igreja para guardarmos dinheiro para Ele. Quando o Senhor Jesus voltar, o Senhor não vai querer receber das mãos da igreja, do presbitério, da igreja nacional, um cheque nominal. Senhor, está aqui o dinheiro que nós guardamos, o Senhor pode sacar lá no nosso banco, na nossa conta, passa lá na casa do Josias, nosso tesoureiro, aí pega o cartão ouro com ele, está aqui, Senhor Jesus. Não é esse o desejo de Jesus. Jesus não mandou que a igreja construísse impérios, que se construísse templos gigantescos com ouro, com mármore, com pedras importadas daqui ou de acolá. O Senhor Jesus, quando voltar, não vai querer receber das mãos do presidente do conselho, ou do vice-presidente, ou de alguém da igreja. Senhor Jesus, está aqui a chave da nossa igreja, está aqui a planta da igreja, construímos esse prédio para o Senhor, está aqui, Senhor, essa procuração, o Senhor administrar os patrimônios da igreja, coisas que nós guardamos, construímos, tudo no seu nome, para o seu deleite, em nome da fé. Não foi para isso que Jesus chamou a igreja. A ordem, a única ordem que o Senhor nos deu, está registrada em Mateus capítulo 28, versos 19 e 20, diz o seguinte: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. E diz mais: batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito, e ensinando-os a guardar todas as coisas. A missão da igreja é fazer discípulos. Somos discípulos e precisamos fazer discípulos. Todo discipulado está descrito nessa ordem de Jesus, no ide de Jesus. Discípulos que vão, ganham outros para Jesus, ensinam, preparam, mandam esses que foram ganhos, preparados, ensinados, para que esses alcancem outros, e esses que foram alcançados alcancem outros, e assim por diante, e até a volta do Senhor Jesus. A igreja tem que ter no seu coração muito claro, muito bem definido qual é a essência da sua vocação. E a igreja existe para ser anunciadora, para anunciar a salvação, anunciar as boas novas em Cristo Jesus. Claro, há um parênteses: precisamos de dinheiro, precisamos de um tempo, precisamos de coisas materiais para nos suprir materialmente, mas a nossa missão é irmos. É fora dessas 4 paredes que a coisa acontece de fato e de verdade. É no dia a dia, onde de fato e de verdade nós exercemos o nosso chamado de sermos discípulos do Senhor Jesus. Ninguém é discípulo de Jesus no domingo à noite. Ninguém é discípulo de Jesus no culto, nos lares, na terça-feira somente. É lá fora.
é no dia a dia, é diante de um mundo que geme, chora, que clama por justiça, que clama por um Salvador, que clama sangue derramado, porque não conhece o Senhor Jesus. Interessante nós pensarmos, irmãos, a evangelização é uma tarefa imperativa, intransferível, impostergável, inadiável. Não dá para protelar evangelização. Nós podemos protelar um monte de coisas, né? A gente vive sonhando com a construção do novo templo. De vez em quando eu fico conversando com o Walter, com o Paulo, com o Fábio, com o Josias. Olha, se a gente derrubasse aqui, esticasse para lá, fizesse assim, virasse a frente para lá, colocava um salão para festa em cima, colocava um estacionamento embaixo. Mas não dá, no momento não dá. Esse dia a gente estava conversando de mudar os banheiros, né, Walter? Vamos esticar para lá, vamos tirar o berçário dali. Existem coisas que a gente pode protelar, mas existem coisas que não dá. O evangelismo não pode ser protelado. É uma ordem urgente. É para ontem, é para agora. A igreja não pode se omitir. Aliás, o grande pecado da igreja, irmãos, é que o evangelismo em muitas igrejas é apenas um projeto momentâneo e não um estilo de vida. Quando a gente fala em evangelismo na vida da igreja, evangelismo não pode ser um evento, tem que ser um estilo de vida. Se evangelismo na igreja é evento, essa igreja não vai caminhar. Evangelismo é estilo de vida. E se nós atendemos ao ID do Senhor Jesus, nós vamos enfrentar alguns desafios. Há algumas lições nesse texto que nos preparam, que nos desafiam a evangelizarmos, a sermos discípulos preocupados em fazer discípulos. Paulo faz 4 perguntas nesse texto, e nas 4 perguntas ele nos ensina sobre evangelismo, sobre discipulado, sobre missões. Olha na sua Bíblia. A primeira pergunta está no verso 14. Verso 13 ele diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E aí vem o primeiro ensinamento, verso 14. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? Irmãos, a palavra do Senhor diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porém, como as pessoas vão invocar o nome do Senhor se não há quem pregue as boas novas da salvação? Como as pessoas vão invocar o nome do Senhor? Como as pessoas poderão crer no sacrifício definitivo de Jesus se a igreja não pregar as boas novas da salvação? Como as pessoas poderão invocar, crer, serem salvas, terem o seu nome escrito no livro da vida, se a igreja não pregar as boas novas da salvação? Como os perdidos poderão ser transformados, alcançados? Como pessoas que nós amamos e que ainda não conhecem o Evangelho poderão ser salvas, transformadas, serem feitas novas criaturas, gozarem a delícia que é ter uma vida cheia de Jesus, se a igreja não falar das boas novas da salvação? Como invocarão se não crerem? Como os perdidos vão invocar se não sabem a quem invocar? Como os perdidos vão invocar, vão crer se não sabem, se a igreja não anuncia, se a igreja não fala em quem crer, a quem invocar? A fé vem pelo ouvir da pregação da palavra de Deus. Romanos capítulo 10, verso 17. Não podemos esperar colheita se não houver semeadura. A igreja nunca vai se alegrar com novos convertidos, com pessoas que vão se agregar, que vão chegar, que vão somar. A igreja nunca vai crescer, nunca vai se fortalecer se ela não semear, se ela não anunciar, se ela não lançar a mão no arado, ir ao mundo anunciar as boas novas do Evangelho. Essa é a razão de ser da igreja, anunciar as boas novas da salvação. A igreja precisa ser consciente da sua vocação. Primeiro a Pedro, no capítulo 2, verso 9, o apóstolo Pedro esclarece isso de forma muito magistral. Ele diz o seguinte: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Que lindo, né? Maravilhoso. Eu vou ler de novo. É tudo isso que nós somos. Vós, porém, sois raça eleita. Olha, você é raça eleita. Pode estufar o peito, né? Olha, eu sou o eleito de Deus. Olha que maravilha. O Alonso está até dando risada ali. Olha, eu sou raça eleita. Sacerdócio real. Olha, já está melhorando. Eu sou sacerdote real.
Que maravilha. Sou uma ação santa. Nossa, propriedade exclusiva de Deus. Aí a gente infla, né? Nossa, sou propriedade exclusiva de Deus. Olha, imagina isso. Propriedade exclusiva de Deus. Mas aí vem uma vírgula. E o versículo termina assim: a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus nos chamou, nos vocacionou, nos comprou, nos selou com o Espírito Santo, nos fez o seu povo, sua ovelha, povo do seu pastoreio, com uma finalidade: anunciar as virtudes da igreja, não, do pastor, não, da doutrina presbiteriana, não, as virtudes daquele que vos chamou, de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Essa é a finalidade da igreja. Muitas coisas são opcionais na nossa vida, na vida da igreja. A gente escolhe um monte de coisa. A partir do momento que a gente começa a entender e a poder opinar, a gente começa a fazer escolhas. Esses dias, abro um parênteses, ainda conversava com a Larissa. Imagina quando o Arthur chegar naquele momento, onde ele olhasse bem na cara da gente e falasse: ah, pai, mãe, me dá espaço. Eu lembro o dia que eu falei isso para minha mãe, né, com 13 anos de idade, 13, 14, alguma coisa assim. Rabechei com uma menininha, filha do vizinho lá, e o vizinho era uma coisa maravilhosa, uma bênção. E minha mãe era contra e brigava comigo. Eu lembro, eu falei: mãe, você está me sufocando os meus sentimentos. Aí eu lembro até hoje, se meu avô não pula no meio, ela tinha me esganado, Paulo. Imagina, né? Trocar tantas fraldas, tantas noites de sono, tantas horas e horas e horas em fila de consultório, em fila de pronto-socorro, para olhar bem na sua cara e falar assim: me dá espaço. Oh, Senhor amado. Mas a verdade é que a vida é feita de escolhas. Nós podemos escolher muitas coisas. E escolhemos o time que vamos torcer. Se bem que aqui nessa igreja há um terrorismo psicológico muito grande, né? Crianças da mais tenra idade já vêm uniformizadas na igreja, né? Não é verdade? Santistas, palmeirenses, corintianos. Tem muito corintiano aqui, né? Os coitadinhos vêm com as camisetinhas do Corinthians, né? Não sabe o fardo que está carregando nas costas, mas vem, né? O pai vem tocando na frente, tadinho. Nós escolhemos o carro, escolhemos a casa, escolhemos o bairro que vamos morar, escolhemos a igreja que vamos frequentar. E a igreja também faz opções. A igreja escolhe o seu modelo de governo, a igreja escolhe o seu governo, escolhe os seus líderes, escolhe os seus pastores, escolhe as canções que vão cantar. Mas há algo que a igreja não escolhe. Há coisas que Deus não deu a opção da igreja dizer sim ou não, voltar sim ou não, fazer ou não fazer. E evangelismo se enquadra nessa questão. Não é uma opção de Deus, é uma ordem de Deus. Ide. Deus não nos dá margem para negociação. Senhor, olha, nós vamos, mas deixa a gente primeiro fazer aquilo, fazer aquilo outro. Não, Deus não está negociando. É um mandado, é uma ordem. Ide, fazei discípulos. Jesus disse muita coisa, mas Jesus nunca disse: olha, escancarem a porta da igreja, sentem lá dentro, se preparem, porque a multidão dos perdidos vão procurar a igreja. Jesus não disse isso. Às vezes alguém até procura a igreja, e nós muitas vezes, infelizmente, nem sabemos recepcionar a pessoa. A pessoa vem, se decepciona, assiste um culto, 2, 3, desaparece. Às vezes o perdido até vem, nós nem sabemos recepcionar. Mas Jesus não disse: olha, se acomodem, os perdidos vão vir em multidões, em bandos, em caravanas. Não, ele não disse nada disso. O Senhor disse para nós, meus amados irmãos, que a seara está branca, os campos estão prontos, e nós, os ceifeiros, precisamos ir aos campos. Mateus capítulo 9, verso 37 e 38. Então se dirigiu aos seus discípulos e disse: a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Deus manda, meu irmão, que eu e você, que nós saiamos da nossa zona de conforto, do nosso espacinho de segurança, do nosso mundinho religioso, da nossa vida tranquila e pacata ao lado de Deus, e vamos à seara, e caminhamos à seara para enfrentarmos, seja lá o que for, para anunciar Jesus àqueles que estão perdidos. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? Como vão crer se nós não falarmos? Como vão crer? Como vão crer? Como a sua esposa vai crer, o seu marido vai crer, os seus filhos vão crer, seus amigos do trabalho vão crer, como que seus vizinhos vão crer, como que pessoas que são estimadas por você vão crer, se você não abriu sua boca, se nós não falamos.
Evangelismo não é uma opção, é uma ordem irrevogável, inegociável. Somos fiéis a esta ordem dada por Jesus? Faça essa pergunta no seu coração. Somos fiéis? Você é fiel, eu sou fiel. Nossa igreja tem sido fiel a essa ordem dada por Jesus? Paulo prossegue. A segunda pergunta: e como crerão naquele de quem nada ouviram falar? Ainda no verso 14. E como crerão naquele de quem nada ouviram falar? Segundo Efésios capítulo 2, verso 8 e 9, a fé é um dom de Deus. Não é algo que o homem adquire por si só, não é algo que o homem desenvolve por si só. A fé é um dom de Deus, é algo que Deus suscita no nosso coração, é algo que o Espírito Santo de Deus suscita ao nosso coração. Porém, Romanos 10, 17 diz que o instrumento para que essa fé se desperte em nosso coração é a palavra. Por isso precisamos ouvir para que haja fé, por isso precisamos ouvir para que haja conversão, por isso precisamos ouvir e receber a mensagem para que creiamos, para que nós possamos senti-la no coração e entregar a nossa vida ao Senhor Jesus. Como vão crer se não ouvirem a boca da igreja? Como as pessoas, meus amados, crerão no amor de Deus revelado em Cristo Jesus se a igreja não pregar? Pense nisso. Como as pessoas crerão nesse amor maravilhoso, infalível, um amor que excede todo o nosso entendimento, se nós entusiasmados não falarmos desse amor? Às vezes a gente tem um entusiasmo danado para falar de outras coisas, mas para falar do amor de Jesus. Jesus te ama. O que? Jesus te ama. O que? Jesus te ama. Tem coragem de falar. Jesus te ama, Jesus morreu por você, Jesus te chama. Deus quer que você experimente uma vida de paz, de alegria, de felicidade. Está afim? Só tem uma maneira: Jesus. Como as pessoas crerão no perdão de Deus oferecido na cruz do Calvário, oferecido no sangue derramado, no corpo ofertado na cruz, se a igreja não pregar? Como as pessoas crerão no sacrifício supremo, definitivo de Jesus, se você e eu não pregarmos? Como as pessoas poderão crer e receber a vida eterna, ter os seus nomes escritos no livro da vida e entrar na cidade santa pelas portas da frente, como diz Apocalipse, se a igreja não pregar? A igreja precisa abrir a boca. Abrir a boca. Abrir o coração, abrir a boca. Precisamos pregar a palavra a tempo e fora de tempo. 2 Timóteo 4,2 diz assim: prega a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrige, exorta com toda a paciência e doutrina. Prega a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Já reparou que quando o assunto é falar de Jesus, nós somos acanhados? Porque quando o assunto é Jesus, nós temos receio de falar para as pessoas. O problema não é falar, o problema é, dependendo do assunto, nós temos um receio monstruoso no nosso coração. Eu não posso falar de Jesus, porque fé não se discute. Mas não é para falar da igreja, da religião, é para falar de Jesus. E todos precisam ouvir sobre Jesus. Agora, se você for discutir doutrina, aí você está fora do plano de Deus. Deus manda ninguém discutir doutrina. A gente confunde, a gente vai evangelizar discutindo doutrina. Ih, está por fora. Aí você vai sozinho, o Espírito não vai com você. Deus não vai com você. É interessante, a gente discute futebol, a gente brinca, a gente dá risada, e seja num aniversário, seja num casamento, seja num velório, seja onde for, daqui a pouco se forma uma rodinha aqui, uma rodinha ali, aí o camarada começa a dar risada, e as irmãs começam a conversar, e os jovens começam a trocar ideia, e conversando, e papapá, e todo mundo, o assunto é variar. Futebol então, meu Deus, seu time isso, o meu time aquilo, porque a gente tem coragem de falar de Jesus. A gente conversa de tantas coisas, contamos piadas, falamos coisas que não devíamos falar, falamos do vizinho, nós chamamos o vizinho no portão, falamos do outro, ele ficou sabendo do outro. Nossa, o que é isso? Olha, você viu? Falamos tantas coisas que não deveríamos falar e não falamos de Jesus que deveríamos falar. Muitos dizem que Paulo é o maior missionário do Novo Testamento. Talvez seja o maior escritor do Novo Testamento, e aquele que mais produziu. Porque missionários nós temos outros que não produziram nada, mas que talvez se igualaram ou superaram Paulo em entusiasmo. Eu olho, por exemplo, a mulher samaritana, quando ela conhece quem é Jesus e ela entende a mensagem de Jesus, diz o texto que ela vai correndo
Para casa? Não. Ela vai para onde? Para os seus patrícios. E olha que evangelismo simples, mas é o que Jesus quer de nós. E ela é cheia de euforia, de alegria, de gente. Vocês precisam ver quem eu encontrei lá no poço de Jacó. Vocês têm que ouvir a palavra dele. Vocês têm que se encontrar com ele, olhar nos olhos dele. Olha, se eu soubesse o que ele falou para mim, meu coração está palpitando. Vamos lá ver, gente. Assim foi com o endemoniado gadareno. Ele saiu correndo para os seus. Ele foi para os seus. É interessante que ele queria seguir com Jesus. Jesus fala: não, filho, mas tem gente demais nesse barquinho. Você vai e volta lá e insiste mais com os seus. Por que nós não temos esse entusiasmo de falar de Jesus, de vibrar quando falamos da cruz, quando falamos do castigo, quando falamos do sangue que verteu? A igreja precisa abrir a sua boca, meu irmão, segura de que a palavra de Deus não volta vazia. Isaías 55:11. Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. A palavra não volta vazia. A minha palavra volta, a sua palavra volta, a palavra humana volta, a palavra de Deus não. E é a palavra de Deus que nós precisamos compartilhar. A igreja precisa abrir a sua boca, os seus lábios. Precisamos dizer para as pessoas que Jesus é a luz do mundo, conforme João capítulo 1, verso 4. Isso é anunciar a esperança. E a igreja precisa anunciar a esperança. Precisamos dizer para as pessoas que Jesus é a água viva, e quem bebe dessa água terá a vida eterna e jamais terá sede. João 4,14. Isso é anunciar vida nova, refrigério. Precisamos avisar as pessoas que se elas conhecerem a Cristo, elas verdadeiramente serão libertas. João capítulo 8, verso 32. Isso é anunciar a salvação. É tempo de boas notícias. É tempo de toda a igreja, irmão. Toda a igreja. Abra um parênteses. Pastor não gera ovelhas. Ai, pastor. Podia falar assim: nossa, olha, o pastor fulano de lá foi lá para a igreja para fazer a igreja dar certo. Se essa for a mentalidade da igreja, já começou errado. Pastor nenhum vai para a igreja nenhuma para fazer a igreja dar certo. Pastor não gera ovelha. Ovelha gera ovelha. Pastor ensina a ovelha. Pastor trata das feridas da ovelha. O pastor limpa os carrapichos que a ovelha traz grudados nela. O pastor tira os carrapatos. O pastor educa na palavra de Deus. Mas o pastor não gera ovelha. Ovelha gera ovelha. Quando abrimos a boca e falamos de Jesus para as pessoas. Quando nos colocamos como discípulos e fazemos discípulos. É tempo de toda a igreja pregar a palavra de Deus, para que todo aquele que nele crê, meu irmão, venha às fontes de salvação e tenha a vida eterna. E eu pergunto: você está disposto a abrir a boca? Nós estamos dispostos a abrir a boca e a anunciar? A terceira pergunta do texto, verso 14 ainda: como ouvirão se não há quem pregue? Como ouvirão se não há quem pregue? No que diz respeito às boas novas, irmãos, a ignorância não é uma dádiva, a ignorância é uma maldição. Romanos capítulo 2, verso 12, diz dessa forma: porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão, e todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Como ouvirão se não há quem pregue? Nós só vamos pregar quando nós nos compadecermos daqueles que estão padecendo porque não conhecem Jesus. A igreja precisa aprender a chorar, meus irmãos, por aqueles que ainda não ouviram a respeito de Jesus. A igreja precisa ter paixão pelas almas. Eu me lembro quando eu fui ao seminário, há quase 10 anos atrás, era leitura obrigatória, um livretinho chamado Paixão pelas Almas. Aí de tantas coisas que eu pensei que ia ler, eu pensei que logo de cara ia aprender grego, hebraico, filosofia, me deram um livreto chamado Paixão pelas Almas. E a primeira coisa que me falaram é: você quer ser pastor? Você quer subir num púlpito? Quer estar à frente de uma igreja? Quero. Você ama a vida do seu semelhante? Você tem paixão pelas almas? E eu nunca tinha ouvido essa expressão, paixão pelas almas. Então será que é isso, né? De vez em quando a gente se apaixona aqui, acolá, mas paixão pelas almas.
paixão pelas almas, irmãos, é amar aquele que ainda está perdido, é chorar porque aquele mais um se perdeu, mais um vive uma vida miserável, desgraçada, sem felicidade, escravizada do pecado, porque não conhece Jesus. Enquanto a igreja não chorar pelos que ainda não conhecem, ela não vai pregar para aqueles que precisam ouvir. Quando eu penso na vida da igreja, algo me deixa muito preocupado e muito assustado. Eu tenho conversado muito isso com o conselho e com alguns irmãos. Como nós vamos pregar para aqueles que precisam ouvir, se todos os nossos eventos são feitos para nós mesmos? Já pensou? Observe a vida da igreja. Eu não vou falar 99%, eu vou falar 100%. Não 99%, porque talvez nós temos um momento aqui ou outro ali. Eu acho que 99% dos nossos eventos são feitos para quem, gente? Para nós mesmos, para nós nos confraternizarmos, para nós nos alegrarmos, para nós sermos cuidados, para nós sermos isso e aquilo. E que hora que a gente se preocupa com o outro que está lá fora? Quando a igreja faz um evento, quando a igreja volta o seu olhar para o outro que está lá fora e não para nós mesmos. Toda a banha que a igreja queima para si mesmo. Enquanto a igreja queimar a banha para si mesmo, se preocupar consigo mesmo, aqueles que precisam ouvir continuarão sem informação a respeito de Jesus. Se o ímpio não ouvir a mensagem da salvação, ele perecerá. E presta atenção nisso que eu vou falar, isso é muito importante. Seremos cobrados do seu sangue. Não sou eu quem diz, a palavra do Senhor que nos diz: se eu disser ao ímpio, ó ímpio, certamente morrerás, e tu não falares para dissuadir ao ímpio do seu caminho, morrerá esse ímpio na sua iniquidade, porém o seu sangue eu requerirei da tua mão. Nós não podemos mudar o mundo inteiro, mas nós podemos mudar aqueles que vivem conosco. Para esses nós temos a obrigação de falar do Senhor Jesus Cristo. Interessante, Deus não usa métodos para isso, Deus usa a igreja. E se nós formos infiéis à nossa missão, seremos considerados culpados. Nos tornamos sal sem sabor, que para nada serve, a não ser para ser lançado e pisado pelos homens. Deus não usa métodos, Deus usa a igreja. E se a igreja se omite, nos tornamos luz, que é acesa embaixo da cama, embaixo da mesa, que não ilumina ninguém. Precisamos ser mais parecidos com Jesus. Jesus chorava pelas multidões. Há um grande contraste nos evangelhos entre a postura dos apóstolos, dos discípulos, e a postura de Jesus. Enquanto os discípulos diziam: olha, despega essa multidão, porque é numerosa e nós não temos de dar de comer a esse povo. Jesus chegava, olhava e chorava pela multidão. Jesus chorava e dizia: essa multidão é como ovelhas que não tem pastor. Enquanto nós não olharmos para as pessoas e vemos nela ovelhas sem pastor e que precisam conhecer o bom pastor, ainda não vamos falar àqueles que precisam. E eu pergunto: você consegue chorar pelos que estão perdidos? Qual foi a última vez, irmão, responda no seu coração, que você chorou por um parente, que você chorou por um amigo? Qual foi a última vez que você dobrou os joelhos, fez uma campanha de oração para converter alguém da sua família, para que Deus restaure a fé de um irmão que se perdeu, para que Deus traga de volta para a igreja alguém que congregou aqui um dia e se afastou da igreja? Qual foi a última vez que você deixou de orar por você para orar pela conversão de um ao outro alguém? Será que nós ainda choramos, nos incomodamos? Ou isso é trabalho do pastor, do conselho, do diácono, do departamento infantil, ou seja lá de quem for? Você ainda chora pelos perdidos? Já chorou um dia pelos perdidos? Para a gente concluir, a última pergunta do texto: como pregarão se não forem enviados? Verso 15. Como pregarão se não forem enviados? A igreja foi chamada no mundo, chamada do mundo e enviada de volta para o mundo. O mundo não é um lugar apenas do maligno, do hostil. O mundo é o campo de ação da igreja. É no mundo que nós temos que brilhar. É no mundo que nós precisamos. Meus amados irmãos, como o sal era esfregado na carne no tempo romano, para que se conservasse contra a podridão. É no mundo que nós precisamos nos achegar para combater o pecado, a podridão, o pecado que escraviza, que rouba a alegria das pessoas. João 17, 18 diz: assim como me enviaste ao mundo, eu vos enviei ao mundo. É no mundo. É no mundo que a gente faz
Cada salvo é um enviado de Deus para anunciar as boas novas da salvação. Nós não precisamos aguardar mais nenhuma hora. A ordem já foi dada, já fomos capacitados. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 8, diz que o Espírito Santo desceria sobre nós para que fôssemos testemunhas de Jesus em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Isso já se cumpriu na sequência, Atos capítulo 2, já fomos equipados para a evangelização, já fomos selados com o Espírito Santo, já sabemos o que pregar, já temos a Bíblia nas mãos, agora nós só precisamos obedecer, só isso. A cereja do bolo, obedecer. A ordem já foi dada, já ouvimos a ordem, já fomos capacitados, já sabemos o que vamos pregar, agora só falta obedecer. Ir ou não ir? Quero concluir compartilhando um testemunho com você. Em 1945, uma missionária norte-americana chamada Sophia Miller, e abro um parênteses aqui, uma mulher lindíssima, porque toda mulher que tem sobrenome de Miller é elegante, é linda, não é, Daniela? É maravilhosa. Por isso eu casei com a Larissa Miller. Essa mulher, olha que interessante, isso é um testemunho de uma missionária, isso não é uma história. Essa missionária, no ano de 1945, ela veio para o Brasil através da missão Novas Tribos do Brasil, e ela se embreou na selva amazônica. Ainda hoje, a Amazônia é um território de ninguém. Esses dias assisti uma reportagem, não tem estrada, não tem ferrovia, não tem nada, tem desmatamento, tem garimpo ilegal, tem aldeias que estão mal assistidas, tem muita coisa lá, mas não tem nenhum tipo de ordem. Imagina as doenças que existiam naquela época. Você pode imaginar? As doenças tropicais que existiam naquela época, em 1945. Se a gente está morrendo de H1N1 hoje, né, 2016, estamos morrendo por uma gripe. Você pode imaginar naquela época? E ela veio, ela se embrenhou e viveu lá muitas décadas, percorrendo, meus amados irmãos, a população ribeirinha do rio Içama. Interessante o resultado do seu trabalho. Ela traduziu o Novo Testamento para a língua Curipacó. Olha que interessante. Curipacó. Ela ganhou duas tribos para Jesus. A tribo dos Curipacós e a tribo... Me fugiu o nome agora. Banaiuá. Lembrei o nome da tribo. Ganhou as duas tribos para Jesus. E alguém foi fazer uma entrevista com ela. Acharam impressionante o trabalho dela. É como uma mulher, sem saber falar português direito, numa selva, literalmente, no meio dos animais, dos bichos, das doenças tropicais. E perguntaram assim para ela, como foi o seu chamado? Como você recebeu o seu chamado? E sabe o que ela respondeu? Eu jamais recebi chamado algum. Eu apenas ouvi uma ordem e obedeci. Essa foi a resposta dela. Quando que nós vamos obedecer a ordem de Jesus? Quando, me pergunto, quando? Quando nós vamos obedecer a ordem de Jesus? Nós precisamos ir na Amazônia. Talvez Deus te leve para lá, não sei. Nós talvez não precisemos ir para um país muçulmano. Talvez sim, né? Talvez Deus te leve para lá. Mas as missões acontecem aqui mesmo. Nós temos um bom exemplo disso aqui sobre essa mesa. No momento, esse é o único projeto evangelístico da nossa igreja, o Projeto do Coração. Onde nós estamos tentando tratar de crianças, zelar de crianças, compartilhar com eles a palavra de Deus, através de uma maneira própria, específica para a idade deles, a respeito disso de Jesus. Temos aqui como participar. Temos o projeto Sapolão na segunda-feira. Temos tantas coisas. Nessa última segunda, a igreja estava tão cheia quanto está agora, acredita? Eu tenho me surpreendido aqui. Eu falei com o Valdo, teve dias de na segunda-feira ter mais gente no culto do que no domingo. E as pessoas vêm perguntar o versículo, onde foi pregado, onde está tal versículo, Jesus falou tal coisa, onde que está isso, onde Jesus falou aquilo, onde Jesus falou aquilo outro. Isso mais está acontecendo aqui, gente, pertinho da gente. E nós podemos participar.
Missões estão acontecendo nos cultos, na terça-feira. A gente pode convidar um amigo, convidar uma amiga. A gente pode levar esse culto para casa de um amigo, de uma amiga. As missões estão aqui, o nosso campo é aqui. A gente só tem que obedecer. Ao invés de protelar, a gente só precisa dizer: Senhor, eis-me aqui, usa-me. Faça esse desafio para a igreja. Que 2016 seja o ano de obedecermos ao chamado do Senhor. Eu quero convidar o Ministério de Louvor que vem aqui à frente. Vamos colocar em pé, irmãos. Nós vamos cantar uma canção que diz: a quem enviarei? E se você quer aceitar esse desafio do Senhor, se você quer obedecer ao ID de Jesus, eu vou te convidar que você cante essa canção com uma resposta ao Senhor, como quem diz de coração: Senhor, eu estou aqui, conta comigo. Pai, eu quero pregar para aqueles que precisam ouvir, eu quero anunciar para aqueles que precisam crer no Teu nome, no Teu poder, na Tua cruz.